Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos à segunda temporada do curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim. Agora iremos estudar o livro de Apocalipse. E o primeiro tema será a introdução ao livro de Apocalipse. E eu te convido, vamos estudar juntos. Mas para isso precisamos iniciar falando com o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu te convido, onde você está neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai amado, estamos iniciando mais um curso bíblico. E agora, Pai, iremos estudar o livro de Apocalipse. Queremos te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos assim entendê-lo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E o versículo é o versículo 1 também. Que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem, aqui no livro de Apocalipse, o interessante é que nos mostra aqui a revelação de Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo é dada por Deus, que foi enviada pelo anjo ao profeta. Então vamos lá, para que nós possamos assim entender. Primeiramente, Deus, depois Jesus Cristo, depois o anjo e depois João. Foi assim a sequência da revelação do livro de Apocalipse. E nós podemos aqui perceber que, assim como toda a Bíblia, o livro de Apocalipse, o personagem central é o próprio Jesus Cristo. E o livro trata aqui da revelação de Jesus para toda a humanidade. E que anjo era esse que apareceu a João, gente, lá na ilha de Patmos? Vamos lá. Esse anjo que apareceu a João, lá na ilha de Patmos, é o mesmo anjo que se revelou a Daniel. É o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, informando que ele e a sua esposa Isabel iriam ter um filho. É o mesmo anjo que se revelou a Maria, dizendo que do ventre dela viria o Messias. É o anjo Gabriel. Agora, o que nós podemos perceber é que há 700 anos atrás ele se revela a Daniel. E agora, na ilha de Patmos, ele se revela ao profeta João. E ali na ilha, João, ele contempla Jesus glorificado, naquela grande revelação que ele tem. E o livro de Apocalipse, gente, ele apresenta muitos símbolos. Durante esse curso, é isso que nós iremos estudar. Muito simbolismo. Aqui fala sobre um cordeiro, aqui fala sobre um dragão, aqui fala sobre selos, aqui fala sobre cavalos, aqui fala sobre cartas às igrejas, e é tudo isso aí que nós iremos aprender no decorrer deste curso. E muitas coisas aqui não se entende como se lê, porque se trata de simbolismo. O livro de Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Para entendermos Apocalipse, precisamos primeiramente entender a Daniel, e também assim muitos livros do Antigo Testamento. Então foi assim que aconteceu aqui no curso Profecias para o Tempo do Fim. Primeiramente estudamos Daniel, para agora estudarmos Apocalipse, porque um complementa o outro. E o interessante também é que nós podemos perceber, falando sobre profecias, que existem as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. As profecias clássicas é aquela que o profeta fala e todos entendem, assim como os profetas levaram as profecias lá para os reis de Israel, para os reis de Judá. E as profecias apocalípticas têm que ter um intérprete. E muitas vezes o intérprete ou é um anjo ou é o próprio Deus. E essas profecias são as de Daniel, no qual teve muitas profecias que Daniel não conseguia saber o que estava ali acontecendo. E agora João também. Então essas são as profecias apocalípticas que mostram tudo isso. Para nós entendermos um pouco como aconteceu essa revelação, vamos voltar aqui na história de João, gente. Quem era João? João, filho de Zebedeu e filho de Salomé. Eram seus pais. João era irmão de Tiago. Um dia João teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Porque antes de João conhecer a Jesus, João era um temperamental. João
ele tinha uma personalidade muito rude, mas quando se encontra com o Senhor, se nota uma mudança. O interessante é que em Lucas capítulo 9, versículo 54, mostra que ali na aldeia samaritana, Jesus e seus discípulos foram rejeitados. E neste momento, João, ele pede a Jesus que, Senhor, o Senhor quer que eu clame assim, Deus mande descer fogo sobre os samaritanos? E Jesus naquele momento repreendeu a João. João conhecia a história do passado, conhecia a história de Elias, quando Elias clamou e fogo desceu do céu. Então ele acreditava também que ele teria esse poder para fazer tudo isso, porque ele estava ali do lado da pessoa mais poderosa do universo, que era Jesus Cristo. Então, gente, o que nós percebemos na vida aqui de João é que é impossível conhecer a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Quando conhecemos a Jesus, o nosso caráter molda. O nosso caráter molda segundo o caráter do Mestre. Então nós passamos pela mudança, porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. E é assim que acontece com aquele que coloca a Jesus como prioridade em sua vida. João, ele sempre estava com Jesus, sempre esteve ali pertinho de Jesus. Lá na Transfiguração, ele era um dos apóstolos que estava ali pertinho de Jesus Cristo. Lá no momento também, quando Jesus sobe lá no Monte das Oliveiras, que ele encontra aquele jardim do Getsêmani e passa a orar, um dos discípulos que também está ali, mesmo dormindo, era João. Mesmo quando Jesus foi preso, João acompanhou Jesus de longe. No momento da crucifixão, quem estava ali ao lado da mãe de Jesus era João, no qual o Senhor entrega a sua mãe e pede para que João seja o seu tutor. Então João, ele sempre esteve ali próximo a Jesus Cristo, gente. E após a morte de Cristo, a sua ressurreição, a igreja primitiva começou a crescer depois do dia de Pentecostes, porque os discípulos se uniram. Eles estavam unanimemente reunidos quando o poder do Espírito Santo foi derramado sobre eles. Mas quando eles começaram ali a pregar o Evangelho, ali eles fizeram a maior revolução espiritual da história, foi feito pelos apóstolos do Senhor. E passaram também a ser perseguidos. Eles foram perseguidos de tal maneira que muitos deles foram mortos. Muitos foram aprisionados. Sofrimentos foi assim algo demais para eles. Muitos deles eles eram acusados de coisas sem fundamentos. O interessante é que os apóstolos eles eram acusados de canibalismo. Mas por que canibalismo, gente? Eram acusações, como eu falei, sem fundamento. Porque o canibalismo, eles participavam do emblema da Santa Ceia, no qual eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. E ali as pessoas de fora acusavam eles de canibalismo e assim passava a perseguir também os cristãos. Eles eram acusados de incesto. Por que de incesto? Porque eles se casavam, um irmão se casava com a irmã da mesma igreja, se chamavam irmão. Não era irmão de sangue, mas porque eram da mesma congregação. E quando eles se casavam, continuavam chamando um ao outro de irmão. E eles eram acusados de incesto. E assim era a perseguição que os discípulos sofreram. Roma era politeísta, adorava vários e vários deuses. E eles também adoravam os seus imperadores, mas os imperadores só eram adorados depois que morriam. Passavam por uma espécie de canonização. Eles eram canonizados depois que morriam. Mas na época de João, quando João estava ali velhinho, lá existia um imperador chamado Domiciano. E o imperador Domiciano, ele exigiu ser adorado em vida. E com essa atitude dele, o que acontece? João se levanta contra a idolatria. E neste momento, João, ele é preso e condenado à morte. E ele deveria ser condenado à morte, uma das piores que tinham. Então a tradição nos conta que João ele foi amarrado e lançado num tacho, num tonel cheio de óleo ardente. Mas algo maravilhoso ali acontece. O Senhor intervém e ali João é salvo. Assim como o Senhor salvou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente, agora ele salva o apóstolo João de perecer naquele tonel de fogo ardente. O que acontece? O imperador, ele viu que tudo isso aí tinha acontecido, então ele desiste de matar João. Porque depois desse evento, o povo que já gostava de João passou a gostar mais dele. Então ele pega o João e manda ele preso
para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E na Ilha de Patmos era uma ilha que tinha uma grande peregrinação da deusa Ártemis, que é a mesma deusa Diana. Então o povo todo ano ia para essa ilha, para ali adorar a deusa Diana. Então tudo isso aí já foi bolado para que João pudesse sofrer mais ainda, vendo aquela idolatria, aquele povo estando ali perto dele, levando ali o erro. Então, gente, João sofreu muito. João já estava velhinho naquela ilha, e quando João, no seu sofrimento, da sua velhice, penso eu que ele começou a imaginar que todos os discípulos já estariam mortos. Somente ele estaria vivo ali ainda, já bem velho, bem idoso. E certa vez ele tem uma visão. Quando ele tem essa visão, ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele sente uma mão segurando o seu ombro. Quem sabe João naquele momento pensou que seria alguém que vinha para dar sua estocada final e assim acabar com a sua vida. Mas ali ele tem uma grande surpresa. Quando ele se volta para ver quem estava ali, ele se depara com Jesus Cristo. E ali Jesus fala para que João, tudo que ele vê ali, ele escreva. E João, ele começa a escrever tudo aquilo ali. E João escreve este livro maravilhoso. Este livro no qual nos ajuda dia após dia a conhecer os eventos que irão acontecer antes da volta de Cristo. E Jesus é tão maravilhoso que ele deixa esses eventos para João, para que nós possamos assim cada vez mais nos preparar para esse tempo de grande angústia que vai vir sobre o povo de Deus. É isso que nós iremos estudar durante todo o decorrer deste curso. Nós iremos estudar sobre os períodos que aconteceram, todas as perseguições do povo de Deus. Iremos ver novamente esses mesmos períodos agora de um novo ângulo, com mais propriedade, com mais detalhes. Iremos também ver durante todo esse processo a respeito de 3 mensagens maravilhosas que o povo de Deus precisa pregar. Uma mensagem de advertência para o povo, uma advertência que somente quem pode levar é um grupo de pessoas que tem uma característica especial, um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Iremos aprender aqui a respeito de vários assuntos direcionados à escatologia bíblica. Iremos aprender também sobre a nova terra no qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então estamos felizes porque o Senhor reservou tudo isso para nós. E é isso que nós iremos aprender. Então, meu querido, minha querida, parabéns por ter tomado essa decisão de estudar a palavra de Deus. Essa decisão maravilhosa que você tomou hoje. Então, hoje é o nosso pontapé inicial. E para nós encerrarmos ainda no capítulo 1 de Apocalipse, agora no versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes, abençoados, são todos aqueles que decidem estudar a palavra de Deus. Então, parabéns, que você tomou essa decisão de estudar a palavra de Deus, de estudar o livro de Apocalipse. Porque, com certeza, o que você vai aprender durante esse curso, o que você vai aprender com esse livro maravilhoso, o livro da revelação, o livro da esperança, vai ser algo que vai te guiar para o caminho da salvação. Eu acredito que um dia nós estaremos juntos lá nas mansões celestiais e nós um dia iremos nos encontrar com Daniel e encontrar com o apóstolo João. E iremos poder agradecer a eles, agradecer por ter sido fiel ao Senhor e por ter deixado algo maravilhoso no qual para nós foi um divisor de águas. Por isso, meu querido, minha querida, se você quiser saber o que vai acontecer bem próximo da volta de Cristo, estude a Bíblia, estude o livro de Apocalipse. Estude conosco no curso Profecias para o Tempo do Fim, porque com certeza nós estaremos bem mais preparados. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos envolver com seu imenso amor. Que o eterno Deus continue te abençoando ricamente
você e toda a tua família. E até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.